Olá, eu sou João Neto e hoje vamos apresentar alguns produtos derivados do pescado, sobre a colaboração dos facilitadores Diego Araújo, eu, João Neto, e a colega Milena Souza. Vamos então falar um pouco sobre os objetivos do beneficiamento do pescado. Aproveitar produtos de baixo valor comercial, conservar os produtos, melhorar a renda através da elaboração de produtos, além de fornecer novos produtos ao mercado consumidor. Fique atento. Observe e verifique em peixarias a higiene dos alimentos, manipuladores, dos utensílios e das instalações. O aspecto, cor e odor característicos do alimento. Se o pescado está sendo conservado na área de venda com temperatura ao redor de 0 graus Celsius. Se o local tem uma temperatura ideal para a refrigeração. Observar também a quantidade de gelo para a refrigeração. Adquira em peixarias camarão com cabeça aderente ao corpo, carapaça aderente ao músculo do corpo e músculos firmes. No caso dos peixes, observar os olhos brilhantes e salientes, guelras com coloração vermelho vivo, ventre consistente e desinchado, músculos firmes, ânus fechado e cheiro próprio. A cauda ela deve ser firme e as escamas devem estar bem aderentes ao corpo. No caso dos camarões descascados, ou, um exemplo, a carne do siri, quando estiverem congeladas, empacotadas e conservadas em freezer a menos 10 graus Celsius. No caso dos bivalves, com as conchas fechadas e de procedência conhecida. As lulas e polvos devem apresentar a pele fixa ao corpo e com coloração roxo claro. Verifique também se há presença de animais no estabelecimento. Essas são dicas importantes para levar para casa um produto com a melhor qualidade. Aproveitar produtos de baixo valor comercial. As sardinhas, elas são facilmente encontradas em toda a costa brasileira. Possuem um baixo custo, além de serem excelentes fontes de ômega 3, cálcio, vitamina D e rica em proteínas. No caso das cabeças de peixe, são usadas em algumas culturas para elaboração de sopas, preparos de caldos, e as vísceras são fonte rica de proteínas e bastante utilizadas na indústria de alimentação animal para a fabricação de ração. As aparas do filé são usadas para a criação de novos pratos como iscas de peixes, além de poderem ser transformadas em polpas para a elaboração de produtos como os nuggets e os hambúrgueres, além de outros alimentos processados da indústria. Conservação do pescado. A salga de peixe é um dos processos mais antigos de conservação do pescado, que consiste na remoção da água e incorporação de sal no músculo do pescado. Em alguns casos, também é uma forma de agregar valor, observando, é claro, a culinária que se pretende utilizar. No caso do congelamento, recomenda-se que os peixes sejam mantidos congelados de 3 a 5 meses. A temperatura do congelador deve ser mantida a aproximadamente menos 18 graus Celsius. Todo alimento a ser congelado deve ser fresco, limpo e de boa qualidade. O congelamento deve ser providenciado logo após a compra do produto. No caso da defumação, aliado à salga, é um outro método de secagem do peixe, utilizada também
como uma forma de conservação, além de conferir um excelente sabor e um odor muito agradável ao pescado. Melhorar a renda através da elaboração de produtos. As postas após a evisceração é um dos métodos mais simples de se agregar valor. São os pedaços do peixe cortados no sentido transversal em relação à sua espinha. Elas podem ser grossas, médias ou finas, a depender do tipo de culinária que se pretende. No caso dos filés, é a carne que se foi retirada do osso por um corte longitudinal ao longo da lateral do peixe. Na preparação para a filetagem, todas as escamas do peixe devem ser removidas. O conteúdo do estômago também precisa ser cuidadosamente destacado do filé. Os cortes nobres são filés de corte especial obtidos de grandes blocos sólidos. Estes incluem um filete de corte natural, cunha, losango ou formato de cauda. Fornecer novos produtos ao mercado consumidor. Podemos sempre ser criativos. Caso queira aumentar ainda mais a renda, aqui vão 3 dicas legais de produtos simples e fáceis de fazer. Temos o hambúrguer, a linguiça e o empanado, ou nuggets, como algumas pessoas conhecem. Todos eles acrescentam novos ingredientes e especiarias que lhe agregam valor ao pescado. Com esses produtos, pode-se escoar mais facilmente a produção. Ocorre também a diversificação do cardápio, inclusive podendo ser vendido para restaurantes, bares, etc. Além de ser uma novidade, podendo divulgar o pescado em uma outra forma de aproveitamento. Vamos sair um pouco do convencional. O legal mesmo é sermos criativos. Olá, pessoal! Meu nome é Milena Souza e agora irei falar para vocês um pouco sobre a rentabilidade da sardinha. Após o processo de filetagem, a sardinha rende aproximadamente 48% do peso inicial, ou seja, para se obter 1 kg do filé da sardinha, é necessário aproximadamente 2 kg e 100 gramas do pescado inteiro. Já para obter 1 kg do filé da sardinha a partir do pescado eviscerado, é necessário aproximadamente 1 kg 458 gramas. Nesse caso, a rentabilidade é de aproximadamente 68% em média. Essa rentabilidade é variável entre as espécies de peixe, devido a algumas características específicas. Então, vamos lá revisar? Se temos 1 kg da sardinha inteira, após passar pelo processo de evisceração, obteremos 700 gramas desse mesmo peixe. E, após passar pelo processo de filetagem, obteremos 480 gramas. E agora que já aprendemos muitas coisas legais sobre a sardinha, vamos lá conferir aquela receita que irá diversificar a nossa produção e agregar valor à nossa renda. Corre lá, pega a caneta e papel que já vamos começar. Esta receita rende aproximadamente 56 unidades de 23 gramas e para o preparo iremos precisar de 1 kg do filé de sardinha ou pode ser um outro peixe da sua preferência, 5 ovos, 300 gramas de flocão de milho, 400 gramas de farinha de trigo, um pacote de creme de cebola, salsa e alho naturais ou desidratados. E aqui vai uma dica: ao utilizar produtos desidratados, você aumenta a vida de prateleira do seu produto. Iremos precisar também do suco de um limão e sal a gosto. Modo de preparo: primeiro, transfira o flocão de milho para um recipiente, umedeça com um pouco de água e deixe descansando. O próximo passo é triturar os filés do peixe
até obter uma massa uniforme. Para isso, você pode contar com a ajuda de um processador ou, se preferir, um moedor de carnes. Transfira o filé dos peixes triturados para um recipiente, adicione o sal, o creme de cebola, a salsa e o alho e o suco do limão. Misture bem todos os ingredientes. Depois, vá adicionando a farinha de trigo aos poucos, até obter uma massa lisa e consistente. Um ponto legal é quando estiver bom para modelar. Após obter uma massa lisa e consistente, chegou a hora de modelar. Para isso, retire uma pequena porção da massa e enrole formando uma pequena bola. Achate levemente na palma da mão e você dará o formato do seu nuggets. Se preferir, modele com auxílios de forminhas, no formato de peixes, estrelas, conchas ou do que preferir. Repita o processo com toda a massa. Agora que você já deu forma aos seus nuggets, chegou a hora de empanar. Para isso, passe os nuggets primeiro na farinha de trigo, depois no ovo batido e, por fim, no flocão de milho umedecido. Transfira para uma assadeira e congele. Agora, eles já estão prontos e você pode comercializá-los de duas formas: congelado, mas lembre-se de utilizar um recipiente adequado e sempre manter em temperaturas ideais, ou já pronto para o consumo. Aqui vai uma outra dica: você pode também rechear os seus nuggets com queijo, camarão ou algum outro ingrediente da sua preferência. Esta é uma excelente opção para inserir o pescado no cardápio das crianças, além de ser uma ótima alternativa para diversificar e agregar valor à sua produção. Nugget, né? O nugget, foi inventado na década de 1950 por Robert Becker, um cientista alimentar, professor da Universidade de Cornell, e publicado como trabalho acadêmico não patenteado. As inovações de Becker permitiram que os nuggets pudessem ser moldados em qualquer forma desejada, né? E facilitaram a produção. E a proteína utilizada naquela época foi a proteína do frango. Então a proteína do frango ela foi a pioneira do desenvolvimento do nugget. Mas hoje vários derivados de outras proteínas, como proteína de pescado, né? Que é essa que a gente trabalha, focado, tiveram novas modalidades, novos mercados, com nova agregação de valor ao produto. Então, hoje não se tem somente o nugget de frango, mas hoje se produz também o nugget de outros derivados de proteína, como pescado, como carne de forma bovina, entre outros. E os ingredientes da produção do nugget, né? Especificamente do peixe, né? A gente se utiliza pelo fato de ter uma boa rentabilidade. A sardinha é um peixe que a gente utiliza como uma experiência de rentabilidade de produção. É 1 quilo de peixe de sardinha, que tem uma média de R$ 1. 5 ovos, onde se utiliza, que tem uma média de 1,66 centavos. 200 gramas de flocos de milho, que tem uma média de R$ 1. E 150 gramas de farinha de trigo, onde se tem uma média de 0,52 centavos. Essas médias são baseadas nos valores de acordo a cada produto, ou seja, 5 ovos. Geralmente a gente calcula em cima de uma dúzia de ovos. 200 gramas de flocos de milho a gente se calcula dentro do cálculo de 500 gramas ou de 1 quilo do floco de milho. E 150 gramas de farinha de trigo a gente se calcula
essa média dentro do cálculo de 1 kg da farinha de trigo. E para produzir 1 kg de filé de pescado, é necessário 2,8 kg de pescado inteiro. Isso aí é uma média definida para a maioria dos tipos de pescado. Ou seja, para fazer 1 kg de filé, se usa geralmente 3 peixes, 3 a 4 peixes, daí vai depender muito do tamanho daquele pescado que a gente vai utilizar. Mas a média é justamente essa aí. E sobre rendimento, né? 56 unidades de nugget, de aproximadamente 23 gramas, né? Produzido por peixe pequeno, tem essa rentabilidade aí. E 28 unidades de nugget, com aproximadamente de 46 gramas, através do peixe grande. Então, essa é o que rende, né, de rentabilidade por unidade, né, por produção de unidade dos nuggets. E agora, para obter 1 kg de filé de sardinha, é necessário aproximadamente 2 kg e 100 gramas de pescado inteiro, onde isso dá uma rentabilidade de 48% aproximadamente do peso inicial. Ou seja, 1 kg de filé de sardinha, ele é necessário aí aproximadamente 2 kg e 100 gramas de pescado inteiro. E para obter 1 kg de filé de pescado eviscerado, é necessário aproximadamente 1,458 gramas do pescado inteiro, onde se tem uma rentabilidade de aproximadamente 68% em média do pescado. Então, e isso aí varia muito dependendo da espécie específica que se utiliza para a sua produção. Então, a gente vê o do filé da sardinha, que é 2 kg e 100 gramas de pescado inteiro, mas 1 kg de filé do pescado viscerado ele vai depender muito da espécie que se utiliza para produzir aquele pescado. E seguindo a tabela aí, 1 kg do pescado inteiro, o aproveitamento 700 gramas do pescado eviscerado e 480 gramas do pescado filetado. Então esse é o aproveitamento de rentabilidade da produção de nugget através do filé do pescado, né? Ou seja, isso é importante para agregar valor ao produto, não vender o produto somente o filé, mas você utilizar do filé do pescado para se produzir outros produtos ou subprodutos, né? Hoje se utiliza também um hambúrguer de peixe, né? Hambúrguer derivado do pescado, entre outros, empanado, entre outros, são produzidos através desses materiais, né? De produtos derivado do pescado.